Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Camila Luz e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a livraria Família Cristã. Posso pedir qualquer coisa a Deus se eu tiver fé suficiente? Áudio número 22. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, para que os desejos do seu coração estejam alinhados com a vontade do Senhor para a sua vida. Que ela cresça no conhecimento e na sabedoria do Senhor, com uma fé firme, alicerçada na rocha que é Cristo. Que ela tenha certeza que os planos que o Senhor tem para a vida dela são planos de fazê-la prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, podes tornar-me mais alta? O Filho de Deus está orando em mim ou eu estou ditando para ele? A oração não é simplesmente conseguir coisas de Deus. Essa é uma forma muito inicial de oração. Oração é entrar em perfeita comunhão com Deus. Se o Filho de Deus é formado em nós pela regeneração, ele avançará na frente do nosso bom senso e mudará nossa atitude para com as coisas pelas quais oramos. Oswald Chambers. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, do versículo 12 ao 14. Aos 16 anos, ficou claro para mim que eu estava estacionada em 1,62 metros de altura. Eu queria ser mais alta, então decidi fazer disso um motivo de oração. Para mim, fazia total sentido pedir a Deus para consertar o meu déficit de altura. Afinal, se Ele me fez, poderia me esticar mais um pouco. Fiz uma oração muito fervorosa por algumas noites, sem êxito algum. Talvez estivesse fazendo algo errado, pois o bloqueio na tubulação da oração devia ser da minha parte, e quanto mais eu pensava no assunto, mais claro ficava. Eu estava sendo egoísta, pedindo algo sem dar nada em troca. Então procurei fazer uma espécie de acordo com Deus. Caso eu acordasse na manhã seguinte, 5 centímetros mais alta, eu seria uma missionária. Era razoável que uma pessoa ficasse grata por ser alta no ambiente missionário, raciocinei, uma vez que ali não se pode usar saltos altos. Quando fui dormir naquela noite, eu tinha absoluta certeza de que acordaria mais alta e seria obrigada a fazer as malas. Não sei se Deus quis poupar a África ou quis me poupar, mas minha altura permaneceu a mesma. Fiquei verdadeiramente decepcionada e concluí que havia sido a minha falta de fé. Estava claro para mim, com base na Bíblia, que se você pedir a Deus qualquer coisa e a sua fé não vacilar, Ele atenderá. Parecia uma fórmula tão irrefutável. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Essa passagem bíblica serviu para confirmar na minha mente que eu devo ter vacilado na minha fé e, portanto, Deus esperaria até que ela fosse resoluta e inabalável. Eu vivia um dilema. Se a palavra de Deus diz que podemos pedir qualquer coisa em seu nome, então, obviamente, o ônus de orar com uma fé inabalável é nosso. Onde conseguir esse tipo de fé? Eu estava convencida de que se Deus atendesse apenas a uma de minhas orações muito específicas, então a minha fé aumentaria, permitindo, portanto, que eu pedisse coisas ainda maiores. Causa e efeito, sabe? Contudo, já que Deus não atendeu às minhas orações, eu nunca tive essa chance de provar a minha fé.
e imagino que isso a tenha feito vacilar ainda mais. Por isso tive ainda menos respostas para a oração do que eu teria antes. Aquela velha coisa de causa e efeito outra vez. Era uma charada interessante. E à medida que os anos se passaram, ficou claro que essa era uma questão com a qual muitos cristãos se confrontavam e sobre a qual chegaram a diversas conclusões. Firme nas promessas. Quando eu estava com 20 e poucos anos, tive o privilégio de trabalhar com o superstar pop britânico Cliff Richard. Embora ele nunca tenha realmente feito um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, é uma grande celebridade no restante do mundo. Ele detém o recorde de ser o único artista a estar na parada musical de sucessos do Reino Unido por toda a sua carreira, desde 1950 até hoje. E ele é o primeiro popstar britânico a ganhar da Rainha Elizabeth um título de nobreza antes de Sir Paul McCartney e de Sir Elton John. Ele também é um seguidor comprometido de Jesus Cristo. Uma vez por ano, Cliff faz uma turnê para levantar fundos destinados à Associação Cristã Beneficente Tear Fund. E por muitos anos, eu fazia o show de abertura de Cliff em sua turnê. Talvez isso faça parecer que eu fui escolhida entre um grande grupo de artistas cristãos, como temos atualmente nos Estados Unidos. Mas não foi bem assim. Na época havia cerca de 4 de nós e os outros 3 estavam ocupados. Foi uma enorme honra para mim. A única vez que andei em um Rolls Royce. Uau! Fiquei conhecendo muitos dos leais fãs de Cliff a fundo. Mas há um cuja história não esqueci. Era uma mulher solteira, muito doce, de semblante tímido. Não usava maquiagem e se vestia como se frequentasse uma igreja muito conservadora e não assistisse a um show de música pop. Todas as noites, muitos fãs ficavam por muito tempo na porta do palco, esperando conseguir o autógrafo de Cliff. E ela geralmente estava na multidão, acompanhando o show de cidade em cidade. Uma noite, perguntei-lhe por que ela frequentava tantos shows, e ela me disse que se casaria com Cliff. Ela deve ter visto a minha expressão de surpresa, porque me disse que apesar de parecer um salto e tanto, ela era cristã e havia pedido em nome de Jesus sem hesitação. Eu sabia que era possível que Cliff se casasse com ela, mas muito improvável. Eu havia visto Cliff autografar um CD ou uma foto para ela, e embora ele fosse gentil, como era com todos os seus fãs, não foi além disso. Parecia-me que ela havia substituído a fé pelo pensamento positivo. Em situações como essa, é fácil escorregar para uma mentalidade de criança mimada, como se Deus nos devesse e tudo o que temos a fazer é querer tanto algo até que aconteça. Mateus 6,33 observa que somos chamados para crescer e amadurecer na nossa fé e na nossa vida de oração e para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas é fácil pular a primeira parte do versículo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ir direto para, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em minha própria vida, sei que quanto mais busco deliberadamente o reino de Deus e o seu coração, mais meus desejos mudam. Aquela mulher não estava permitindo que Deus trabalhasse nela e renovasse a sua vida. Enquanto eu pensava nos anos que se passavam e nela agarrando-se à sua convicção com relação a Cliff, meu coração doía. Perguntava-me quantos sujeitos cristãos de valor ela havia conhecido, nos quais nunca havia prestado atenção por pensar estar firmada nas promessas de Deus. Eu me perguntava também se a sua fé continuava forte ou se ela estava começando a vacilar à medida que cada show passava
sem qualquer reconhecimento da parte de Cliff. E o que é mais importante, eu me perguntava se era isso que Deus queria que ela fizesse. Um amigo meu, o Dr. Henry Cloud, certa vez me contou sobre uma mulher que ligou para o seu programa de rádio um dia dizendo que sua fé era tanta que Deus levaria o homem certo até sua porta sem que ela precisasse sair de casa. O Dr. Cloud disse-lhe que se ela não quisesse se casar com o carteiro ou com uma testemunha de Jeová, teria que reconsiderar sua ideia. É um fato triste, mas verdadeiro. Conversei com muitas mulheres que, na essência, deixaram suas vidas em suspenso, esperando que Deus aparecesse com a resposta que elas estão esperando, escoradas na sua fé. Penso em uma mulher a respeito da qual ouvi. Seu marido a abandonou, deixando-a só para criar seus filhos. Ela acreditava absolutamente que devia confiar em Deus e não no sistema legal para ajudá-la. Sua fé se pautava em acreditar que quando seu marido lhe pedisse para transferir todos os bens deles para o nome dele, ela deveria fazê-lo. Em seu coração, ela acreditava que se orasse o suficiente e se recusasse a procurar qualquer pessoa para ter ajuda além do seu Pai Celestial, então ele honraria suas orações fiéis e seu marido voltaria para casa. Infelizmente, ele não voltou e ela ficou com muitas dificuldades. Aquela mulher não era uma cristã imatura, mas uma mulher que tem amado e seguido a Deus há muitos anos. Ela não queria nada além de mostrar ao Pai que, por pior que as circunstâncias parecessem, ela acreditava na sua capacidade de mover montanhas. Tenho visto esse tipo de situação seguidas vezes, seja uma oração por um ente querido, um pedido por um cônjuge, o presente de um filho, ou mesmo que Deus abrisse o caminho para um ministério público. O que deu errado nessas situações? Para mim, essas pessoas pareciam comprometidas, e acredito que as orações delas eram infinitamente mais importantes que o meu desejo de ter mais 5 centímetros de altura. Por que, então, as orações delas ficaram sem resposta? E chegamos ao final de mais um áudio. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.